Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Essa live nossa, primeira de 2026. Nós demos uma parada porque nós tínhamos que fazer alguns ajustes, né? Tanto é que nós vamos fazer essa live agora todos os sábados às 9 da manhã. Vocês, como foram final de ano? Foram tudo bem? Espero que foram tudo bem, que esteja tudo bem com vocês e que nós possamos assim fazer uma live, um estudo bíblico bom. E espero que vocês entendam bem o significado dessas lives. O significado dessas lives, como eu sempre digo, é para nós estudarmos junto a palavra de Deus, certo? Então, gente, como eu dito, né? Essa live vai ser falada. Será que Deus existe? Então nós vamos fazer ela para ver se Deus existe, porque tem muitas pessoas que acham que Deus é natureza, que Deus não existe, a criação simplesmente foi criada, não sei porquê. Tem muita gente que fala que não acredita, né, na palavra, mas a palavra de Deus, ela é certa, ela é verdadeira, tanto é que ela foi escrita lá com Adão e foi terminada com o apóstolo João. E ninguém conhecia ninguém e ela foi corretamente assim escrita. Então, essas lives, ela é Seguidores de Cristo, né? É o nosso nome que nós usamos. E espero que vocês entendam. E nós vamos falar um pouquinho sobre Deus. E a próxima live, nós vamos começar Gênesis. Nós vamos estudar a Bíblia junto até o final. Do começo até o final. Sempre lendo os textos mais específicos. Aí, se vocês quiserem ler tudo depois, vocês leem, porque o tempo nosso é curto, essas lives tem que ser curta, porque essas lives, elas têm que ir pro YouTube. No YouTube, elas têm que ser uma live bem curtinha. Gente, eu vou conversar com vocês, vou mostrar para vocês um acontecido que aconteceu na família. Sim, na casa da minha filha. Então, eu vou provar para vocês que a pessoa, quando é correta, que a pessoa que serve um Deus vivente, ele protege das mais coisas perigosas que acontecem. O que aconteceu nesse começo de ano? Ela mora numa casa germinada com a cunhada dela. Essa cunhada dela tem um filho com problema, certo? Ele tanto, aliás, até o problema que ele tem ainda usa. E num determinado dia à noite, esse menino estava muito atacado. O menino eu falo, mas já tem seus 22 anos. E ela, para não ficar discutindo, o que ela fez? Ela foi embora e foi dormir na casa de um familiar dela. Quando foi 2 horas da manhã, o que aconteceu? Esse rapaz pôs fogo na casa. Pôs fogo na casa. Sorte que, graças ao nosso bondoso Deus, minha filha acordou com o cheiro da fumaça, mas, olha, queimou tudo na casa dela, na casa da cunhada dela, e é parede germinada. Queimou tudo, pra vocês imaginarem, queimou máquina, micro-ondas, sofá, virou cinza, tudo. Eu fui lá ver, eu vi, acabou com tudo. Na casa da minha filha, simplesmente, que era parede germinada, só queimou o encadamento da pia e a fiação do lado dela. Não aconteceu nada. Tanto é que a Polícia Civil não interditou a casa, deixou minha filha morando. Gente, para vocês terem uma ideia, o que é a palavra de Deus? Tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Essa Bíblia, ela estava no meio das cisas, em cima de uma máquina de lavar roupa. Olha só queimou isso aqui. Quando meu genro entrou lá para dar uma olhada na casa da irmã dele, ele limpando os destroços, tudo queimado, ele achou a Bíblia. Olha aqui, ó, não queimou uma folha sequer, nada, só isso aqui. Então, da minha filha, a casa dela, não aconteceu nada. Graças a Deus, Deus protegeu, a mão divina protegeu eles. E protegeu o rapaz também, né? Que ele saiu de lá. Aí, resultado. Familiares internaram o menino, que deveria já ter sido internado há muito tempo, né? Esperou acontecer para depois internar. Olha aqui. Isso, gente, é a palavra de Deus. Isso é um milagre vivo que Deus está protegendo os seus.
aquelas pessoas que respeitam a Deus, aquelas pessoas que estão no caminho certo. Todos os desastres naturais, ele vai pôr a mão divina, ele vai proteger os seus, que ele prometeu lá em Isaías, mais para frente a gente vai conhecer, que ele falou que os dele ele protegeria. Essa é uma prova viva que aconteceu. Isso foi um acontecido verdadeiro, que Deus pôs a mão e protegeu. Então eu vim trazer para vocês ver na live o como Deus é bom para nós. Então ele está sempre presente na nossa vida do dia a dia, certo? Então agora nós vou mostrar para vocês como Deus existe, porque muitas pessoas ainda têm aquela dúvida, né? Ah, será que existe? Então nós vamos ver as outras lives que nós adiantamos para que vocês conhecessem o que ia acontecer com a humanidade, certo? Para depois nós começar a Bíblia realmente do começo. Então hoje eu vou ler para vocês o que prova que existe deuses e Deus. A gente tem que separar quem é deuses e quem é Deus. Então nós vamos ler Atos 14:11. Depois, se vocês quiserem ler o relato, vocês lêem, porque nós aqui lemos só os textos mais específicos. Atos, 14:11, tá? Ó, quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram na língua licodônica: ó deuses, tomaram forma humana e desceram a nós. Ó deuses. Tá vendo? A multidão gritaram. O que aconteceu? Eles tomaram forma humana e desceu aonde? Na terra. Eles começaram a se materializar nas pessoas. Os deuses, olha a diferença. Não é Deus, é deuses. Quem é deuses? A gente sabe que são os iníquos, né? É deuses. Então aqui Paulo falou, ele escreveu lá que quando ele começou a falar, que as pessoas começaram a gritar, eles desceram e se materializar em formas humanas. Agora nós vamos ler 1 Coríntios 8, 5 e 6. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Olha, começa aqui. Pois, embora haja os que não chamamos de deuses, que são chamados de deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procede todas as coisas, e nós existimos para Ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. Viu a diferença? Deuses e Deus. Filho, Senhor. Deus é Pai, Filho é Senhor. Entendeu? Então tem que especificar quem é Deus e quem é o Filho. E quem é os deuses? Aqui está falando das três pessoas. Os deuses, Deus dos exércitos, Criador do céu e da terra, e Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Viu? Que é três diferentes. Então não faça confusão. É um diferente do outro. Agora nós vamos lá em Hebreus 3, 4, 5 e 6. Hebreus 3, 4, 5 e 6. Quatro, 5 e 6. Gente, o vizinho chamou aqui na frente, tá? Desculpa aí. Ele chamou, meu marido vai lá atender, tá bom? Então vamos lá. Hebreus 3, olha, presta atenção. 4, 5 e 6.
Ó, naturalmente, toda casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. Moisés foi fiel como assistente em toda a casa daquele o que serviu de testemunho das coisas de que se falara depois. Então Moisés ele foi a maior testemunha, né? Que ele conversava com Deus, né? Moisés ele foi fiel até o fim. E ele conversava com Deus. Deus falava com ele nos montes, né? Dava as ordens. Vocês vão ver depois muitas ordens que ele deu para Moisés, que a gente vai começar a ler a Bíblia. Vocês vão ver quantas vezes Moisés falou com Deus. Então, aqui prova que Moisés falava com Deus. Mas aqui no 6 fala o seguinte: mas Cristo foi fiel como filho sobre a casa de quem? De Deus. Então nós já estamos conhecendo aqui que Cristo foi fiel como filho. Nós somos a casa dele, desde que de fato nos apeguemos firmemente até o fim, a nossa confiança e a esperança de que nos orgulhamos. Então aqui o apóstolo está falando que nós somos a casa dele aqui na terra, que nós confiamos nele, nós fazemos as coisas exatas para Deus. Vocês viram a diferença, gente? Viu que existe deuses? Toma cuidado que existe muito deuses. E nós só temos um só Deus, um só Filho, só, mais nada. Nós temos que se apegar na Bíblia, confiar em Deus e confiar em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deu para vocês entender hoje, a live de hoje? Hoje nós estamos conhecendo os deuses, Deus e Jesus Cristo. Para nós começarmos a ler a Bíblia, nós temos que conhecer eles. Lá, as outras lives, nós conhecemos o que ele vai fazer para a humanidade. Agora nós vamos conhecer ele do começo. Como foi a criação, quem foi a primeira criação. Então, devagarinho, nós vamos estudar a Bíblia completa, inteirinho. E vocês, na vossa casa, quando vocês tiverem mais tempo, vocês podem acabar de pesquisar os textos. Como o prazo é curto, a gente tem que, olha, ir para o YouTube. Nós estamos preparando para ir para o YouTube, Instagram. Só que não pode ser lives muito comprida. E também tem que ter muitas pessoas. Por isso que eu peço para vocês, ó, hoje nós só vamos ler isso. Então eu peço para vocês que compartilhem esses vídeos, que dá o like para que a gente possa ir para o YouTube e para o Instagram. São umas exigências que, né? Que tem que ter bastante pessoas para que abra as portas do YouTube e do Instagram. Então peço para vocês, compartilhem, converse sobre essas lives, dá aquele like, para que a gente possa alcançar muitas pessoas e possa ainda fazer essa live para muitas pessoas. Então eu conto com vocês para que nós cresçamos todos os sábados nesse mesmo horário, às 9 horas. Nós não vamos fazer mais live à noite, por motivo de trabalho. Então, agora nós vamos fazer no sábado de manhã. E assim que puder, já vai estar no YouTube, já vai estar no Instagram. Mas para isso a gente tem que crescer, para nós conseguirmos pôr no YouTube e no Instagram, ok? Eu conto com vocês. Como a gente está fazendo uma live semanal, uma live que está no fim da semana, o último dia da semana, que o sábado é o último dia da semana, domingo é o primeiro dia da semana. Então, nossas orações, gente, vai ser sempre para Deus abençoar a semana, certo? Então, vamos fazer uma oração para nós encerrar? Poderoso Pai Jeová, Deus, nosso Senhor dos Exércitos, mais uma vez queremos chegar à sua santa presença através de seu amado Filho Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos uma bênção para o dia de hoje, que seria o fim da semana, também que nos abençoasse toda semana, Senhor, até sábado, que essas bênçãos caiam sobre nossas casas, sobre nossas cabeças, sobre nossos filhos, sobre nossas famílias, e que o Senhor sempre esteja presente nas nossas vidas, protegendo dos nossos inimigos, das coisas ruins, das maldades desse mundo. E muitas pessoas, Senhor, estão num atrito familiar. Abençoe para que esse atrito termine. E abençoe para que tenha uma semana maravilhosa, com muitas bênçãos, com muitas alegrias, muitas felicidades. Que todas as pessoas que necessitam do emprego, que o Senhor abre as portas
do emprego para essa semana, para essas pessoas, que elas possam ter o pão de cada dia na sua casa. Logo, logo nós vamos ter nossas igrejas, assim se o Senhor o permitir. Aí nós vamos reunir em oração, para que todas as pessoas possam ter um lugar de oração para conversar com o Senhor, uma hora sagrada. Nós somos pequeninos perante o Senhor, nós somos pequeninos e pecadores, mas nós pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos sempre, Senhor, nunca nos abandone. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.